Olá, aqui é a Helga. Eu trago aqui um interessante artigo publicado pelo Church Militant este 10 de junho de 2020 e foi escrito por Martin Barillas. É sobre ninguém menos que George Soros, mostrando como Soros controla a indústria dos direitos humanos. Para uma pessoa como eu que estudei na Europa, direito, é impressionante ver, finalmente, colocado preto sobre branco, isto que em nenhuma faculdade de direito aqui nos dizem e que você nunca chega a saber, se não é através de uma pessoa como esta citada aqui neste artigo, Gregor Pupink, que se deu ao trabalho de estudar a composição da Corte Europeia de Direitos Humanos. Como veremos, você estuda direito aqui na Europa, vendo a Corte de Direitos Humanos como um organismo supranacional que vai defender realmente os direitos humanos. Obviamente que há muito tempo eu já despertei, já acordei e sei que essa corte não funciona a favor dos verdadeiros direitos humanos. Mas as escolas de direito ensinam isso. E aqueles que não se opõem a essa verdadeira cessão de soberania dos países europeus para essa União Europeia não chegam a entender que realmente essa Corte de Direitos Humanos não defende coisa nenhuma os direitos humanos. Mas vamos direto ao assunto que eu trago aqui, que é a leitura desse artigo, escrito por Martin Barillas e publicado pelo Church Militant, ontem, 10 de junho. Como George Soros controla a indústria dos direitos humanos. O alcance do bilionário ateu estende-se ao âmbito do direito internacional. Estrasburgo, França. Um novo relatório expõe a influência exercida pelo bilionário George Soros e sua esquerdista Open Society Foundation sobre a Corte Europeia de Direitos Humanos e, mais amplamente, sobre a União Europeia e a Agenda dos Direitos Humanos. Publicado pelo European Center for Law and Justice, Centro Europeu de Direito e Justiça, o relatório intitulado As ONGs e os Juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 2009 a 2019, documenta meticulosamente as relações entre essa corte e a Open Society Foundation de George Soros, levantando questões sobre a imparcialidade dos juízes que são influenciados pela Open Society Foundation e pelas organizações não governamentais ONGs aliadas. O relatório mostra que muitos dos juristas da Corte Europeia de Direitos Humanos são ex-funcionários de ONGs ou receptores da generosidade de ONGs. De acordo com o site da Open Society Foundation, Soros doou 32 bilhões, sim, você escutou bem, bilhões, 32 bilhões de dólares, desde 1984, para indivíduos e organizações em todo o mundo que lutam por liberdade de expressão, transparência, governo responsável e sociedades que promovem justiça e igualdade. A Open Society Foundation toma o seu nome do livro do filósofo agnóstico Karl Popper, Open Society and Its Enemies, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Inclusive é um livro que eu tenho aqui na minha estante, no qual diz a página web da Open Society Foundation, naquele livro de Karl Popper, Popper argumenta que nenhuma filosofia ou ideologia é o árbitro final da verdade e que as sociedades só podem florescer quando permitem a governança democrática, a liberdade de expressão e o respeito aos direitos individuais. E continuou o artigo do Church Militant. Juízes presidem a religião universal. O advogado católico e diretor do European Center for Law and Justice, Gregor Pupink, defendeu casos perante a Corte Europeia de Direitos Humanos durante cerca de 20 anos. Em 2011, a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu a favor do governo da Itália, cliente de Pupink, depois que uma mulher alegou que seus direitos foram violados pela presença de crucifixos nas salas de aula públicas italianas. Em agradecimento, a Itália concedeu a Pupink um de seus mais altos prêmios. Quando o caso foi arquivado em 2006, Pupink foi informado pela primeira vez sobre juízes de Soros naquele tribunal
Mas, a princípio, ele desdenhou a informação porque sabia que também havia católicos e maçons. Desde então, no entanto, Pupink ficou desconfiado da influência de Soros na Corte Europeia de Direitos Humanos, o que levou-o a fazer seu relatório. O relatório de Pupink mostra que 7 ONGs de esquerda são ativas junto à Corte Europeia de Direitos Humanos e tem entre seus associados pelo menos uma pessoa que tem assento como juiz permanente. Além disso, dos 100 juízes permanentes que atuaram durante o período em análise, isto é, de 2009 a 2019, o relatório mostrou que 22, isto é, 22%, foram administradores, funcionários ou associados de uma ou mais dessas 7 organizações de esquerda. O relatório constatou que 12 juízes foram beneficiados por cargos que ocuparam na Open Society Foundation. Além disso, a Open Society Foundation financia 6 outras organizações afiliadas. Advice on Individual Rights in Europe Center, que pode ser traduzido como Centro de Assessoria em Direitos Individuais na Europa, e que tem como siglas AIRE, Anistia Internacional, Comitês de Helsinki, Human Rights Watch, vejam aí, Human Rights Watch recebe financiamento de Soros, e The International Commission of Jurists and Interrights. 6 juízes são ex-membros do Conselho Nacional da Open Society Foundation ou da Open Society Justice Initiative, em Nova York. Pupink tem apontado que a maioria dos juristas da Corte Europeia de Direitos Humanos são advogados e não magistrados, e frequentemente são professores ou ativistas políticos. Em entrevista à revista online Incorrect, ele disse que a atual busca pelos direitos humanos tornou-se o apoio de um discurso ideológico, uma espécie de religião secular. Além disso, ele disse que os juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos são novos clérigos dessa religião universal progressista. É um sistema de governança supranacional que complementa as ONGs e os órgãos públicos. Há uma porosidade entre eles. Na verdade, não pode haver conflito de interesses entre pessoas da mesma religião, diz Pupink. Embora ele não tenha examinado a verdadeira ideologia do bilionário Soros, Pupink disse que seu relatório revela um movimento em direção a uma governança global, que é pós-democrática e supranacional e associada às ONGs. O Sr. Soros entendeu plenamente como essa governança funciona. Na verdade, está na imagem da governança financeira, disse Pupink, onde o poder político e financeiro continuam a acumular-se em Bruxelas, Frankfurt, Genebra, Londres, Luxemburgo e Nova York. Soros, disse ele, desenvolveu, pelas centenas de ONGs que financia, uma rede de influência considerável proporcional a esse sistema de governança global. Ter juízes na Corte Europeia de Direitos Humanos, que são antigos colaboradores de suas ONGs, é fruto dessa visão de Soros de um sistema global de poder. Filosofia antifamília e pró-morte. Em seu novo livro, publicado em espanhol como Mi deseo es la ley, Meu desejo é a lei, Pupink revela a natureza dos direitos humanos que estão sendo propagados por filantropos, ONGs e organismos como a Corte Europeia de Direitos Humanos. Ele sustenta que a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas tem seu significado original em favor de uma ideologia que entende a dignidade humana como resultado de uma desencarnação contra a natureza. Afirmando que a oposição entre corpo e mente tem sido debatida ao longo da história, ele disse que cristãos e pensadores aristotélicos entendem o ser humano como corpo e alma e respeitam o corpo como um templo do espírito. Seus opositores, disse ele, tendem a desprezar o corpo. Com o tempo, disse ele, o domínio do espírito sobre o corpo foi desenvolvido pelo evolucionismo darwiniano até terminar na ideia de que o homem é um espírito que surge da matéria. Essa emancipação do espírito sobre a matéria, disse Pupink, levou a um novo direito de dispor do próprio corpo para tornar-se fundamental na cultura e expressar o domínio da mente sobre o corpo. Ele disse que para os defensores dos direitos humanos contemporâneos, o homem é humano por sua vontade
E, portanto, quanto mais uma pessoa domina seu corpo, mais ela eleva-se na humanidade. Para Poppenk, os direitos humanos entendidos dessa forma são um solvente para a solidariedade e a família em especial. Ele disse que os defensores de um princípio de direitos do indivíduo contra todos defenderão essa liberdade individual indeterminada contra todos os obstáculos sociais. Abre aspas. Esses obstáculos são tudo o que limita a capacidade dos indivíduos de agir a partir do exterior, não apenas os regulamentos públicos e sua aplicação pelas autoridades, mas também as normas religiosas, sociais e culturais. A família, com as normas sociais que a definem, é considerada o primeiro impedimento à liberdade individual, pois educa e, portanto, condiciona a pessoa. Fecha aspas. A atual safra de juízes de direitos humanos vê casos envolvendo os bens comuns como cultura, saúde, segurança, disse ele, como um limite ilegítimo à liberdade individual. Portanto, os direitos humanos atualmente minam os bens comuns e são incapazes de protegê-los como bens em si mesmos. O processo do que ele chama de desencarnação em direitos humanos significa que a transexualidade e o suicídio são a expressão do domínio absoluto da vontade sobre o corpo, do novo direito de dispor do próprio corpo. Poppenk disse, finalmente, que o respeito ocidental à dignidade humana proibia essas práticas. Que práticas? As da transexualidade, do suicídio. Proibia essas práticas em nome do princípio oposto da indisponibilidade do corpo. Ele lamentou, abre aspas, hoje, no Ocidente, a dignidade consiste em dominar ou mesmo escravizar o corpo. A Corte Europeia de Direitos Humanos chegou a argumentar que práticas sadomasoquistas extremamente violentas eram cobertas pela proteção da privacidade e da autonomia individual. Fecha aspas. A nova definição de direitos humanos se assemelha à filosofia da Alemanha nacional-socialista e sua solução final para os judeus, deficientes, homossexuais e outros inimigos do Estado, a chamada vida não digna de vida, em alemão, Lebensunwertes Leben. Quanto ao aborto e à eutanásia, segundo a antropologia desencarnada, um feto ainda não seria humano, assim como um deficiente mental ou uma pessoa em coma não seria mais digno, uma vez que o homem é humano e digno pela razão e em proporção à posse da faculdade espiritual, inteligência e vontade. Um corpo desprovido de espírito seria apenas uma coisa, matéria orgânica, organizada, disse Poppenk. E assim termina esse artigo de Martin Barillas no Church Militante, esse 10 de junho de 2020. Bem interessante saber que alguém chegou a estudar a composição deste Tribunal Supranacional Europeu, a Corte Europeia de Direitos Humanos, porque aqueles, como eu, que já sabia que essa corte não defende os verdadeiros direitos humanos, sentia falta de um estudo como este. Nada mais, até meu próximo vídeo.